É isso aí. Para você participar comigo no Mente Aberta, é só enviar um e-mail para menteaberta@redesuper.com.br ou pelo Twitter. Você tem o @PGM Mente Aberta ou @PR Charlon. E tem o Facebook também, Facebook só você procurar lá Charles Campos, você me encontra e aí tem um negócio de curtir, marcar, muitas coisas, a gente se comunica interagindo pelas redes sociais. Daniela, né? Da primeira vez chamava de Daniela, agora já pode ser Dani, né? Pode sim. Dani, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Charles. E você está até diferente, né, Dani? Estou! Mudança no visual, mudança na vida, mudança de história. É verdade. Como é que está a sua vida, Dani? Minha vida... Como está a sua vida, né? Falando igual os meus professores diziam. Então, mudou muito depois daquela primeira entrevista. Aliás, eu não fazia ideia. Não. Né? Não fazia ideia que ia mudar tanto. Hoje eu tenho assim, a certeza que compartilhar a minha história com as outras pessoas está no coração de Deus. Gente, eu lembro que você hoje ainda se dedica 100% do tempo ao seu marido, ao seu companheiro. Mas na primeira vez você ficava em casa, não era? Você raramente saía de casa. Hoje você tem saído muito de casa. Tenho. Praticamente toda semana você está fora ministrando. Sim. Em algumas semanas até mais de 2 ou 3 lugares, né? Sim. Como é que foi o primeiro convite, Dani? O primeiro convite foi para uma igreja no Rio de Janeiro, depois daquele encontro. Foi no Rio de Janeiro. Depois do programa ter ido ao ar. Depois do programa ter ido ao ar. Você recebeu um e-mail, um telefonema te convidando para ir lá. As pessoas me convidando. E assim, e os convites não pararam. As pessoas me ligando, me mandando e-mails, falando, nossa, Daniela, como a sua história edificou a minha vida. E eu não fazia a mesma ideia disso. É verdade. E aí como foi a primeira ministração? Pois é. Porque é tudo muito novo. Muito novo. E eu nunca ministrei, né? Eu nunca ministrei. Deus me deu uma direção. Deus, Ele me direcionou a montar, né, um esboço, assim, eu fiz um esboço de como seria essa pregação. E assim, foi uma coisa tão linda, porque Deus me levou, assim, a conduzir as pessoas a uma reflexão. Como você tem vivido a sua vida diante da tribulação? Quando tudo vai bem, você é fiel a Deus. E quando tudo vai mal, você continua sendo um servo bom e fiel? Porque aí você começa fazendo essas perguntas. Sim. E depois você conta a sua história. Sim. Então não que não tenha mérito isso e tudo, mas geralmente a gente escolhe um tema, um pastor vai ministrar, e ele faz a pergunta. Mas você tem a história. Tenho a história. E eu estou vivendo, né? Na verdade, eu não estou contando um testemunho ao meu esposo. Você está contando o seu dia a dia. Meu esposo teve uma enfermidade, foi curado. Não. Eu estou contando uma vivência, o que eu estou passando. Estou passando por uma tribulação. Né? Então, Deus me conduziu a levar as pessoas a essa reflexão. Quando tudo vai mal na sua vida, o Senhor pode contar com a sua fidelidade? Né? Aí é uma pergunta que faz pensar. Sim, faz. Porque lá em Romanos 8, a partir do verso 35, que é o texto que eu levo, diz... Todas as coisas cooperam? Não. É um pouco antes, mas no 35 começa dizendo, o que poderá me afastar do amor de Cristo? Nada. A tribulação, a angústia, a tristeza, a enfermidade? Nada poderá me afastar do amor de Cristo. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem nenhuma criatura sequer poderá me afastar do amor de Cristo. E eu levo isso para as pessoas. Deus me deu essa palavra. Deus me deu as perguntas, a questão do casamento, né, de que a aliança é um pacto sagrado, o casamento é um pacto sagrado. Por que é um pacto sagrado? Porque Deus foi testemunha. É interessante a gente falar isso. Da primeira vez você usou uma frase tão forte, quando eu te perguntei, eu não lembro bem ao certo, mas eu te perguntei se você, como é que é para você fidelidade, né? E eu lembro que você disse que você tem um pacto com Deus. Isso. E você escolheu ser fiel e amar.
porque é uma escolha. Você ser fiel a Deus é uma escolha. Sabe por quê, Charles? Sabe o que eu tenho aprendido durante esse tempo? Porque Deus nos ensina muitas coisas. O sofrimento, ele faz parte da vida. O meu sofrimento, ele não será eterno. Não é eterno. Eu estou passando por um momento difícil. Mas a questão é, ou eu me afasto de Deus em amargura, murmuração, ou eu me aproximo de Deus em adoração. Eu escolhi a segunda opção. Me aproximar em Deus, em adoração, em fidelidade a Ele. Eu já tinha uma vida com o Senhor antes do evento com o Cleito. Mas hoje eu posso te dizer, o Cleito, depois daquele momento, eu posso te dizer que a minha situação, né, aquela situação difícil, ela está até um pouco mais difícil. Por quê? O Cleito ficou internado no Hospital Psiquiátrico Raul Soares durante uma semana, devido a crises, e ele voltou a usar fraldas. Então a situação está um pouco pior. A situação piorou. A situação não é uma situação só para quem não te alegria. viu na primeira vez, para entender, o seu esposo, o Cleiton, trabalhando, a trabalho em foi para Brasília, e lá ele passou mal e foi para o hospital. E você foi para lá. Foi, sem saber o que ia acontecer. Ele foi diagnosticado que teve... Ele teve um infarto, né, seguido de parada cardiorrespiratória. Ele teve o que os médicos falam, que é encefalopatia hipóxica, que é a falta de oxigenação no cérebro. Né? E hoje o quadro dele é um quadro de demência, né? Um retardo mental. Aí eu lembro que ele ficou 4 meses lá. Ficou 4 meses. E você orou pedindo para Deus preservar a vida do Cleiton. Isso mesmo. E aí você não tinha noção das sequelas? Não tinha. Quando ele volta, ele tem alta, ele tem um quadro de demência. Isso, devido à sequela neurológica. Ou seja, ele não te reconhece? Não. Ele não diferencia as coisas? Não, nem cores, nem as letras do alfabeto. Ele não me reconhece, não reconhece o nosso filho. Ele perdeu a existência dele, ele não pode sair sozinho. Né? Ele não sabe voltar para casa, ele é totalmente perdido no tempo e no espaço, então ele não sabe que dia é hoje, que mês é hoje, que ano nós estamos. E aí, para ele fazer as suas necessidades, hoje ele usa fralda, hoje ele não tem controle nem fralda. sobre isso. Não faz mais o controle, não. E aí, há 3 anos atrás, isso, e hoje já, 3 anos após, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Hoje você é casada e continua casada com ele por uma escolha sua. Sim. Sim, porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. E eu lembro disso. Algumas pessoas perguntam ou questionam. Poxa, mas você é uma moça cheia de vida, bonita. Por que você não segue sua vida? Essas perguntas existem? Existem sim. Mas, Charles, isso é passageiro. Uma hora o Senhor vai trazer o livramento. Né? Eu creio nisso. Eu não conheço um lugar na Bíblia que diz que um esposo enfermo, a esposa tem que se divorciar dele. Alguém conhece? Não. Não conheço. Eu quero servir a palavra do Senhor, obedecer a Deus. Eu não conheço um lugar na Bíblia que diz isso. Né? Então, eu sempre falo isso no meu testemunho também. Que casamento é um pacto sagrado, né? Porque Deus foi testemunho. Então, quer dizer, porque agora o meu esposo está enfermo, eu vou abandoná-lo? Não. Então, as pessoas também me perguntam assim, porque no final do culto, dos chás, as pessoas querem saber mais detalhes. Elas sempre me procuram, querem saber de muitas coisas. Daniela, você cuida do seu marido porque ele era excelente. Isso é o que menos importa. Porque a minha fidelidade é com o Senhor. Como se você estivesse compensando algo que ele foi. E não é. Sabe por quê? E eu falo para as pessoas no meu testemunho. Esposa, marido, seja você fiel, independente da fidelidade do outro. Porque você é primeiro fiel ao Senhor Jesus. Eu sei, Charles, quem é Jesus em mim e quem é Jesus na minha vida.
Eu sei que o Senhor me aprova assim. Se é aquele que tem uma outra opinião, se é direcionado pelo Espírito Santo, amém por isso. Mas a sua experiência é A essa. minha experiência é essa. Mas a sua experiência, Deus tem levado para outras pessoas. Sim. E aí Ele tem te levado para que outros conheçam. É Ele, porque eu não me ofereci para ninguém. E As que através do pessoas que seu ligaram. testemunho, as pessoas conheçam. Sim. Existe uma oportunidade para a minha vida. Eu posso mudar a minha história. Posso. Eu posso ser fiel a Deus independente da circunstância. A pessoa, ao me ouvir, ela tem essa reflexão. Eu posso sim, é possível sim ser fiel a Deus em meio ao caos, em meio à tribulação. Porque a minha vida, ela está firmada, não é num casamento, não, é? Ela está firmada Ela em está Deus. firmada na rocha, que é Jesus. A minha vida, ela não está firmada no meu curso, na minha graduação, no dinheiro que eu poderia ganhar. Você não, se é em Jesus. redescobriu, vamos usar um termo Sim. assim, tão senso comum, né? Sim. Nesses 5 meses? Sim, reavivou em mim meus dons, meus talentos. Eu não sabia que eu tinha uma facilidade para falar em público. É super interessante. Você nunca tinha estado Não, eu já aqui tinha na dado TV? alguns treinamentos, porque eu tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas. Aham. Então, eu já trabalhei com RH, né? Eu já tinha dado. Mas, por exemplo, quando eu trabalhei na casa pastoral, porque às vezes as pessoas acham que eu nunca trabalhei na igreja. Não, eu sempre trabalhei na minha igreja. Lá você era voluntária. Eu era voluntária. Ali na casa pastoral, eu fui voluntária durante muitos anos. Né? Então, a gente tinha as oficinas e tal. Mas eu nunca estive à frente, à liderança, não. E eu descobri, assim, que eu tenho esse talento. É de gostoso, falar né? Você está falando, é gostoso fazer isso, É muito bom, é uma delícia. Porque cumprir os propósitos de Deus na nossa vida é um privilégio. É interessante como é que Deus, vamos pegar assim, a sua história, a sua vida, o momento que você vive de tribulação, mas a sua fidelidade, não que Deus tenha que recompensar a gente, porque Ele não tem que fazer isso. Não. Mas Deus escolhe também fazer os seus mimos, os seus agrados. E Deus, em tudo isso, tem te dado, não vou falar uma nova vida, porque uma nova vida você tem em Cristo. Sim. Mas oportunidades, assim, valiosas de você desfrutar de alegria, de intensidade, de conhecer de comunhão, pessoas, conhecer lugares. Pessoas lindas que eu conheci durante esse tempo. Eu posso te dizer que todas as igrejas que eu visitei, eu fui muito bem recebida. As pessoas, assim, continuam comunicando comigo. Que legal, Dani. E isso é muito bom. Isso é uma delícia. Eu quis te convidar aqui e eu sou muito grato a Deus por isso ter começado em um momento que a gente conversou. É verdade. E assim, como Deus faz as coisas. Pois é. Como é bom, como é precioso Deus. Então, e eu entendo isso, né, que não foi por acaso. Tudo é permissão do Senhor. Você me convidou porque foi permissão do Senhor. Não foi nada premeditado. Não foi. Até mesmo porque tinha muitos anos, eu acho que eu não te via. Foi um encontro na fábrica de artes pelos filhos, né, que estavam lá. Exatamente. Então, você nem sabia da minha história, né? Não. Nem sabia. Como talvez muita gente não sabia e passou a conhecer, né? Sim, às vezes até muita gente da igreja, né, da nossa igreja, que me conhece e não sabia. Ô Dani, a gente tem algumas fotos e alguns hoje eu trouxe algumas fotos, eu trouxe uns vídeos, porque as pessoas sempre ficam me perguntando, Daniela, o que é isso? O que é crise? Porque o Cleito anda, né? A parte motora dele ficou preservada. O que é, para as pessoas entenderem, o que é a demência, Daniela? A demência é um atraso na cognição. E o que é a cognição? São várias partes do nosso cérebro. Memória, linguagem, raciocínio lógico, matemático, atenção, percepção. Essas áreas todas do Cleito foram atingidas. Então, quando ele tem uma crise, o médico não sabe exatamente me dizer o que acontece lá dentro do cérebro dele. Se ocorre a sinapse, se não ocorre, como que é, os médicos não sabem me dizer. Mas que há, sim, uma desorientação, uma desorganização no cérebro dele, existe. Porque o cérebro dele hoje tem uma lesão, né? O cérebro dele não é normal como o meu, como o seu. Não é mais. Então, E isso é irreversível.
Para a medicina é irreversível. Tanto que ele teve a encefalopatia hipóxica, né, que é essa falta de oxigenação, você perdeu ali o oxigênio, pronto, paralisou. Você não tem mais uma perda, né, ou um ganho, por exemplo. Não, fica estabilizado, acabou. Não é, por exemplo, como uma demência do Alzheimer, que às vezes as pessoas é uma demência igual ao Alzheimer. Não. Ele é também uma demência, mas não é uma demência do tipo Alzheimer. A pessoa não sabe mais quem ela é, o que acontece, na velhice, que vai, né, à medida que o tempo vai passando, a pessoa ainda vai perdendo mais. Mas é um retardo. É um retardo. É um retardo mental. Vamos colocar as fotos e aí eu quero que você explique para as pessoas. Pode colocar, Flávia, para a gente ver? Isso é uma crise. Isso é um vídeo. É um vídeo, ele dentro da casa dos meus pais, ele fica super desorientado, tá vendo? Ele corre de um lado para o outro, ele não tem assim, ele não conversa. Ele envelheceu pelo aspecto muito, ele tem 38 anos. E aí ele corre para lá, de um lado para o outro, tá vendo? Isso era mais ou menos 1h da manhã, porque ele não dorme, né, à noite. Então, e eu comecei a filmar porque eu estava vendo a necessidade, Charles. Os médicos ficavam me perguntando, mas como que são as crises? Porque ele chegava lá ao médico, no consultório, né? E como que são as crises? E aí, essa é a primeira crise que ele tem, que é uma crise bem agitada, né? Antes ele ficava muito agressivo. Antes ele batia mesmo. Ele agredia, me agredia, agredia os meus pais, agredia o meu filho. Independente de quem chegasse perto dele. Sim, ele agredia. Porque às vezes as pessoas também tentavam ficar segurando ele. E ele não quer. Não, ele não quer, ele quer ficar correndo. E depois que ele ficou internado no hospital psiquiátrico, que assim, que eu acho que foi maravilhoso, às vezes as pessoas, mas não é maravilhoso. Não foi maravilhoso. Porque lá teve um momento para o remanejo dos medicamentos. Então, hoje ele não fica tão agressivo, ele ainda fica agressivo no ponto assim, de falar muitos palavrões, né? Mas eu não preciso, por exemplo, de colocar ele num espaço e ali deixar ele naquele espaço. Não, você viu que eu deixei ele à vontade e fiquei filmando. Ele vinha até mim, mas ele voltava, porque ele me vê como um obstáculo. E ele ia até aquela outra parte, porque tem uma porta, então também ele voltava. Mas ele não está vendo, ele não está entendendo o que está acontecendo. E aí tem um segundo momento da crise, né, que a gente trouxe um vídeo também. Pode colocar então, Flávia. Que é uma crise de ausência. Então, essa crise, ele não conversa, ele não fala, ele não emite sons. Ele fica como se ele estivesse mesmo um morto, assim, ausente. Uau. E ali ele fica parado, tá vendo? Durante aí muito tempo? Durante muito tempo. Isso aí são coisas assim de horas. Eu falei, não, eu tenho que filmar. Né? Eu tenho vários vídeos, tá bom, esses aí são os mais lights que eu trouxe. Aí tá vendo o olhar dele, como é que fica paralisado? Nem pisca. Então ali você não tem nenhuma comunicação com ele. Ele não conversa, ele não fala, nada. É assim, as crises dele. E aí eu levo esses vídeos para a igreja. As pessoas gostam de ver para saber como que é. E aí é muito interessante que elas veem. Uma coisa é você falar que você tem um marido que está com demência. Outra coisa é a gente ver o seu marido. Exatamente. E imaginar você ali falando, eu tenho uma aliança porque eu fiz uma aliança diante de Deus. Diante de Deus. E eu vou conservá-la. Vou conservá-la. Sabe por quê, Charles? Eu sei que haverá um dia que o Senhor vai trazer o livramento. Claro que eu não sou feliz com essa situação. Sim. Essa situação não traz... Não é masoquismo, não traz alegria nenhuma realidade. essa situação. Uma pessoa que era normal, inteligente, criativo, né, com uma graduação em marketing, sempre trabalhou desde a adolescência com marketing em shopping centers aqui de Belo Horizonte, né? Mas eu sou feliz em Jesus, porque mesmo que ele estivesse ótimo ao meu lado, se eu não estivesse Jesus, eu seria uma pessoa triste e infeliz. Porque o que traz felicidade não é o fato de você ter um esposo ao seu lado, lindo, maravilhoso, que te dê tantas coisas.
Não, é Jesus. Que também não é negação da realidade. Não, é claro negar que não. a realidade. Eu não posso. Não posso negar que a realidade que eu vivo é essa. Sabe por quê, Dani, que eu te faço essas perguntas? Porque às vezes é tão simples viver com Jesus, Isso. mas para algumas pessoas é tão difícil viver essas experiências que elas querem, porque de toda forma, arrumar uma desculpa. Não, essa moça está negando a realidade, ela está fora. Não é isso, ela tem algum um distúrbio, um transtorno, e ela simplesmente escolheu fazer isso. Não é verdade? É verdade. Mas não é, ou Não seja... Olha o que Jesus o que fez Deus por nós. pode proporcionar à nossa vida são coisas inimagináveis. Sim, claro, claro. O que você vive hoje é o sobrenatural. Sim. Olha o que Jesus fez por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, que se entregou por nós, por amor à minha vida, por amor à sua vida, É uma por amor à escolha. vida da humanidade. É a escolha. Eu não posso fazer o mínimo por Jesus? Pode. Posso. Ai, a gente faz tão pouco. Posso, sim. A gente faz tão... Posso. Posso, porque eu não sou uma menina pirracenta que acha que tem que pedir para o Pai Celestial que Ele resolva. Não, Pai, é agora que o Senhor tem que resolver a minha história. O Senhor tem que me dar desse jeito, porque senão nunca mais eu vou servi-lo. Não, isso é uma imaturidade espiritual. Isso é E nós uma temos muitos imaturidade. cristãos assim hoje. Sim, eu fiquei assim, tão impressionada, porque ao término dos cultos as pessoas vêm conversar e elas me contam exatamente isso. Daniela, eu vivo algo assim, muito inferior ao que você vive. Muito inferior. E eu não consigo permanecer na presença de Jesus. É claro que eu não quero ser duro com as pessoas, porque quando a gente aponta um dedo, tem 3 apontados para a gente. O ditado diz que o nosso telhado é de vidro. Mas o Evangelho hoje, talvez as pessoas perderam a essência da beleza da cruz. Alguns extremos parece que foram se apegando ao Evangelho, extremos de que você, para ser crente, você tem que sofrer, você tem que viver na miséria e tal. Outros extremos, se você anda com Deus, você tem que ter milhares de apartamentos, muitos carros, caminhões. E o equilíbrio parece que está fugindo da vida do cristão, né, Dani? Porque eu não vivo uma vida miserável. Não. Eu vivo uma vida muito feliz. Você vive uma vida equilibrada, você anda bem vestida, você está bonita, você cuida da sua vida. E, eu não ao mesmo perdi o tempo, gosto pela vida, não. Em meio ao sofrimento é possível viver com abastança. Não, e até mesmo porque a Bíblia, ela nos traz isso. Sim. Olha a vida de José. Olha a vida de Jó. Em todos os momentos. Eles tiveram uma vida de sofrimento. Ou seja, não foi uma vida para sempre. Você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque bem sei o que você está falando, né? Exatamente. Sei viver tanto em abastança, em fartura, como escassez. Isso, exatamente. Isso é importante. E outra coisa também, sabe, Charles, que eu tenho observado. Eu estaria, ou você estaria dizendo que Deus, que o nosso Deus é um Deus mau, se você dizer que não vai conseguir suportar aquela aflição. É verdade, porque Deus estaria mentindo. Porque é permissão de Deus, Deus estaria mentindo. É verdade. Então eu teria que dizer, Deus é mau. Comigo, não. Deus é bom. Deus é bom. E então a misericórdia hoje você, dele dura a Dani para hoje sempre. é uma preletora. Uma palestrante, né? né? É verdade, sou. Que bom, Dani. Tem uma foto sua ministrando. Olha. Foi no núcleo da Lagoinha, em Veneza, em Veneza, do pastor Natal. Ah, lá do pastor não. Do pastor Natal. Essa é a pastora Silvana. Que legal. Tem uma foto também de você com o seu queridão, seu menino, né? Isso aí é uma foto em que o Cleito já não pôde participar conosco, que é o aniversário do Pedro de 6 anos. Aí o Cleito não pôde participar, mas ele está lá com a máscara do Batman, todo feliz. Eu vi ele um dia lá. Esse já é o Cleito, ele não estava nem na primeira crise, nem na segunda, normal. Sentado no sofá, normal. Pode cortar para cá. Ô Dani, a gente tem um momento no Mente Aberta agora, né? Tá tudo novo, tudo tão gostoso, tudo tão bonito. E que é um momento Mente Aberta, um momento do programa. E eu sempre pergunto, quando para você foi esse momento Mente Aberta? Quando foi o momento onde proporcionou que a sua mente se abrisse
e você fala assim, eu vi algo novo que eu não via antes. Então, eu quero te fazer essa pergunta, né? Daniela Ottoni, quando para você foi esse momento mente aberta? Foi quando eu vi o resultado das pessoas. Eu vi que eu tinha que ter uma mente aberta para essa situação. Porque antes do convite que você me fez, eu tinha uma mente fechada. Eu achava que a minha história era uma história minha história, e que ela não deveria de ser compartilhada, que Deus não queria, que aquilo era uma vergonha compartilhar. Não, não é uma vergonha compartilhar. Hoje eu tenho uma mente aberta, que o Senhor quer sim que eu compartilhe a minha história com todas as pessoas. E eu abri mesmo a minha mente, eu abri meu coração, mostrando as fotos dele, porque no período, Charles, lá do hospital, eu nunca tirei uma foto dele. Na UTI eu não tinha coragem, porque eu tinha tantas certezas na minha mente. Eu tinha certeza de que ele ia ser curado, eu tinha certeza de que ele ia levantar sem uma sequela neurológica, eu tinha certeza que eu ia voltar para Belo Horizonte, eu ia voltar até a minha vida normal. Eu tinha muitas certezas. E Deus me mostrou que a certeza única e absoluta é dele. Vem dele. Vem dele. Porque ele é soberano. Sabe por quê? Porque a minha situação não altera quem Deus é. Deus continua sendo o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Ele continua governando o mundo continua. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então a minha mente hoje está aberta e eu mostro mesmo as fotos, Ai, eu Dani, mostro que bom. os vídeos e eu conto. Eu e vejo falo, uma diferença pode muito contar forte, comigo. uma vocação e uma unção muito poderosa de Deus na sua vida. Que Ele te capacite como tem capacitado e te conceda graça para falar dele com amor e com a sabedoria que você tem tido. Amém. Obrigado, viu, Dani? Mais uma vez está aqui no Mente Aberta. Eu agradeço. E que Deus te abençoe. Amém. Gente, você que assiste, olha, uma história que nos leva a conhecer um pouco mais. Eu quero deixar o telefone da Dani. Qual que é o seu telefone? DDD 31 de Belo Horizonte, 9176-6611. O meu e-mail é daniotoni@bol. Isso está na tela aí, o pessoal pode anotar. Tela. Eu tenho um Facebook agora, até montei um Facebook, olha, eu não tinha. Montei um Facebook que é Daniela Ottoni. Ok, então a pessoa te procura lá, pode fazer convites, você vai ministrar e vai ser bom para você, para a sua igreja e para a comunidade, não só para a igreja. Às vezes a gente se resume a assuntos que mexem com a nossa história, só vou levar o testemunho na igreja. Você pode levar numa empresa, tanta gente, às vezes empresários, com funcionários que vivem tantos conflitos, em determinados momentos, quando ouvimos histórias de superação, isso muda o ambiente. Olha, mas tenha uma mente aberta, não tenha medo disso. Quero mais uma vez agradecer a Templum, está aí o telefone, 3286-4041. Quero agradecer também a Dexol, que mobiliou aqui para a gente, que ajudou. Muito obrigado, está aí o telefone 2535-2308. Agradecer também a Ponto M, que nos veste assim a cada dia melhor. E mais do que isso, quero agradecer a Deus e a você que tem ajudado a gente a fazer uma mente aberta nesse ano, completando um ano, né? A cada dia melhor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Mente Aberta, que Deus te abençoe e até o próximo programa aqui.